E graça, povo de Deus, está no ar o meu, o seu, o nosso programa Momento com Deus. Programa esse que deixamos todas as terças-feiras, aquilo que nós estamos fazendo, para estarmos reunidos para ouvir a poderosa palavra de Deus. Palavra essa que liberta, palavra essa que cura, palavra essa que salva, palavra essa que traz direcionamento para mim e para as nossas vidas. Por isso, meu irmão, essa noite eu quero te convidar, eu quero te chamar, como todas as noites de terça, eu faço essa pergunta: você já falou com Deus hoje? Você já teve um momento a sós com o Senhor? Você já teve o seu particular com o Senhor? Ou será que nós saímos com tanta pressa para trabalhar, saímos com tanta pressa que não conversamos com o Senhor, nem pelo menos damos bom dia a Ele? Pois esse é o momento, de nós estarmos aqui, primeiramente orando e segundo ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho uma plena certeza e convicção, como todas as terças-feiras, você não vai sair da mesma forma a qual você entrou nessa live. Em nome de Jesus, eu quero que você na sua casa, no lugar onde você estiver, no trabalho, feche seus olhos, e vamos falar com Deus. Amado Deus, eterno Pai, diante da Tua poderosa presença, Senhor, queremos Te engrandecer e enaltecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. O salmista diz: bendiga a minha alma e tudo que é em mim, bendiga Teu santo nome, e que eu não me esqueça de nenhum dos Seus feitos. Somos gratos a Ti pelos Seus feitos, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelo livramento, que muitas das vezes nem percebemos e nem vemos. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo alimento, pelo pão de cada dia, pela porta que o Senhor abriu para conosco. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por isso, Deus, nessa noite eu quero apresentar a vida de cada um dos Teus filhos, me apresentar diante de Ti e Te pedir, ó Pai, que no nome de Jesus eu possa ser uma ferramenta em Suas mãos, Senhor. Eu possa ser, Deus, uma ferramenta em Suas mãos para pregoar, Senhor, a Tua palavra, para pregoar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida dos Teus filhos. Deus, que essa noite seja uma noite de ensinamento, de direcionamento da Tua parte, e que Teus filhos possam ser ministrados pela Tua palavra, e que o Espírito Santo de Deus possa penetrar nos corações, na mente, porque a Tua palavra tem poder para isso. No nome de Jesus, Te louvamos e Te exaltamos. Amém e graças a Deus. Amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 11, somente o versículo 11, que diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Vou ler novamente, para que você entenda aquilo que Deus vai falar ao seu coração hoje. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Amados, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a segunda carta aos Coríntios, expressamente no seu capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre perdão. Ele vai falar sobre a questão do perdão. No versículo 9 ele diz: eu escrevo para saber que seriam aprovados, isto seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se há de havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor de vós. Então vocês percebam que a intenção do apóstolo Paulo é trazer uma discussão para o meio da igreja. E quando eu falo discussão, eu falo no bom sentido, uma discussão sadia, uma discussão onde vai trazer um direcionamento, um ensinamento sobre a obra de Cristo sobre as nossas vidas.
e sobre aquilo que o Senhor tem para nós. E ele abre um parêntese no versículo 11, para falar do inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele fica ao nosso derredor 24 horas por dia, buscando a quem possa tragar, buscando brechas em nossas vidas. E muitas das vezes ele se disfarça, né? No próprio 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que ele disfarça de anjo de luz. E se vocês foram perceber na tentação de Jesus, se eu não me engano, em Mateus capítulo 4, você vai perceber que depois que Jesus ele tem fome, um anjo de luz aparece. E aí quando Jesus ele fala a palavra, diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a máscara dele cai. E aí aparece o nome de diabo, ou Satanás, o tentador. Então o inimigo das nossas almas, ele se disfarça. Então eu e você, como cristão, como povo de Deus, precisamos estar em alerta, porque existem algumas armadilhas do nosso inimigo para tentar atrasar a nossa vida, o desenvolvimento da nossa fé, para tentar ludibriar sobre os propósitos de Deus, para colocar em xeque a palavra que o Senhor liberou. Então ele vem com as suas armadilhas, ele vem com as suas ferramentas, né? Tornando indispensável, né, que a gente venha tomar alguns cuidados. Por quê? Porque ele não está para brincadeira. E eu sei que quando eu estou falando aqui, na sua cabeça, na sua mente, vai aparecer várias atitudes, várias coisas que têm acontecido na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, seja lá onde você estiver. Eu costumo dizer o seguinte, que quando nós estamos na presença de Deus, estamos verdadeiramente, né, conectados com a videira, a nossa vida é uma luz. As pessoas comuns, elas não conseguem enxergar, mas no reino espiritual acende uma luz sobre a nossa vida. Por isso temos que estar com a nossa chama acesa o tempo todo. Quando nós olhamos lá no livro de Mateus, quando o próprio Cristo vai falar das 10 virgens, ele vai dizer que havia 10 prudentes e 10 nécias. As prudentes é aquela que estavam preparadas, não para ficar um dia esperando, nem 2 dias, mas elas estavam preparadas para ficar muitos dias ali, até que a porta se abrisse. Mas as nécias, pela facilidade de comprar, né, por pensar que ele logo viria, elas não cuidaram de manter as suas lamparinas acesas. E esse é o maior medo que todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus deve ter. Medo de quando o mestre chamar, as nossas lamparinas estejam apagadas. Mas pastor, eu estou indo para a igreja. Mas pastor, eu não falto culto. Isso não basta. Isso não basta. Ontem, quando eu estava ministrando no domingo, quando eu estava ministrando na igreja, eu ministrei algo muito importante, que são 2 coisas que o cristão ele não deve se apartar. Primeiro, da sua vida de oração, e segundo, da palavra de Deus. Mas infelizmente tem pessoas que têm se apartado da vida de oração e consequentemente estão se apartando da palavra de Deus. Eu lembro-me de uma história de um pastor que foi visitar uma irmã que estava muitos dias sem ir para a igreja. Ele chega para visitar essa irmã
E a irmã o recebe com muita alegria, o convida para almoçar. E após o almoço ali, ele pede uma Bíblia. E ele pede que ele abra a Bíblia, ele lê a Bíblia. Ali naquele momento de comunhão, ora. Todo mundo está alegre, a irmã é renovada. E vai embora para casa. Aí passou um ano. Um ano se passou. O pastor ficou preocupado. Ligou para ela. Irmã, o que é que está acontecendo? Nunca mais a senhora veio para a igreja. Eu tive aí, almocei com a senhora. Orei pela senhora, li a palavra aí. E ela disse: pastor, como é que eu posso ir para a igreja se o Senhor roubou o meu talher? Aí o pastor disse para ela: irmã, o talher está dentro da Bíblia. Então, o que é que nós aprendemos? Que a irmã tinha um ano que não abria a Bíblia para ler. Então são algumas armadilhas que o diabo ele tenta colocar para nos empatar, para atrasar nossa vida, o nosso desenvolvimento espiritual, financeiro, familiar. E também sobre divisões que enfraquecem a nossa vida, percebendo a necessidade de um crescimento espiritual e emocional. O cenário, queridos, da nossa cultura moderna, né? E está com tanta violência, vícios, maldades, de todo tipo. Basta nós ligarmos a nossa televisão, nas novelas, nas seriados, nos filmes, no próprio jornal. Você abre o jornal meio-dia, você percebe que só tem notícia de morte, de assalto. Então é se cumprindo o que a própria palavra do Senhor diz: o mundo já dos malignos. E há algo que eu e você temos que compreender. Por quê? Porque as coisas não vão mudar. Não vai mudar, amados. Não vai mudar, não vai melhorar. Não, esqueça isso. Tudo vai passar, as coisas da terra vai passar. Enquanto ficarmos, amados, somente ligados nessas coisas daqui, vamos ficar amarrados, presos, com as armadilhas que o nosso inimigo, ele implantou na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, no meio da nossa igreja, para que nós viemos ficar brigando por coisas materiais. Consequentemente, haverá divisões, consequentemente haverá intrigas, haverá brigas, haverá separações, porque a intenção do inimigo é colocar essa semente de discórdia, essa semente de disse-me-disse, a intenção dele é essa. Mas nós como igreja não devemos aceitar, não devemos nos conformar, mas temos que fazer como Romanos capítulo 2, versículo 1 diz: nos apresentar como sacrifício vivo, na presença do Senhor. Nos apresentar como sacrifício. Senhor, meu dia foi difícil, eu estou tendo problema na minha casa, mas eu quero que o Senhor limpe a minha alma, porque eu vim te adorar, eu vim te servir, eu vim te louvar, eu vim ouvir sua palavra. E deixarmos todas as intrigas, todas as coisas, e lançar fora tudo aquilo que aprisiona a nossa mente, aprisiona a nossa alma, para que nós possamos servir verdadeiramente a esse Deus. Então o apóstolo Paulo ele está falando sobre armadilhas do diabo. Armadilhas essa que primeiro vem para tirar a nossa alegria. Alegria de estar em família, alegria de estar na igreja, alegria de estar entre irmãos, alegria de congregar, alegria em pregar, alegria em louvar, alegria em orar.
ele vem para tentar tirar a nossa alegria. A alegria nas pequenas conquistas, aonde ele usa pessoas para dizer que não vai para lugar nenhum, para dizer que é fogo de palha, que é só o início. O inimigo das nossas almas, ele tenta tirar a nossa alegria de servir a Deus, de fazer as coisas corretas. Porque se nós ficarmos olhando para as pessoas que têm feito errado e dando certo, nós vamos nos perder na nossa caminhada. E como exemplo disso, amados irmãos, tem o profeta Neemias, que diante daquela situação tão difícil, diante daquela situação tão terrível que estava Jerusalém, ele se comprometeu a fazer a obra de Deus. Ele se comprometeu a fazer aquilo que era correto. Ele se comprometeu a fazer aquilo que ninguém queria fazer. Ninguém queria fazer o que Neemias fez. Reconstruir, colocar a mão no arado, levantar novamente, livrar aquele povo dos inimigos, porque os muros representavam segurança. Então os inimigos têm acesso a entrar e sair daquele lugar sem problema nenhum. Então ele tinha que reedificar aqueles muros, mas houve problemas durante a edificação. Porém, Neemias vai dizer no seu capítulo 8 que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha que coisa mais linda, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. É porque todas as vezes que nos levantarmos para fazer algo que o inimigo sabe que vai glorificar o nome do Senhor, ele vai se levantar para tentar apagar a chama de alegria que você está vivendo naquele momento, porque o Senhor fez acender no seu coração, fez queimar no seu coração a vontade de fazer aquilo que era correto. E por que não lembrarmos, amados irmãos, do próprio Davi? O próprio Davi estava ali diante de uma situação difícil, ninguém queria fazer, que era lutar com aquele gigante. Mas o irmão dele o condenou. Saul o condenou, dizendo: você não tem condições. Imagine aí se Davi fosse olhar para essas palavras. Muitas das vezes, tem pessoas que tomam a decisão certa na sua vida, de fazer aquilo que é certo, de ouvir o chamado do Senhor. Mas você sabe qual é o problema? Sempre tem aqueles que se levantam com uma seta maligna para tentar tirar a alegria do que você vai fazer. Eles vão dizer: muitos tentaram, quem é você para conseguir? Eles disseram: Davi, você é criança, você não sabe lutar, você nunca foi em uma guerra, nem a armadura cabe em você, Davi. O próprio gigante disse para ele. Então você tem que entender que o inimigo vai tentar tirar a alegria de você servir ao Senhor, de você estar na sua casa, com sua família, com seu marido. Muitas mulheres têm orado para que o seu marido se converta, para que o seu filho se converta. Muitas mulheres têm orado para que Deus faça algo novo na casa, mas sempre tem uma pessoa que diz: não tem jeito. Não, querido, confia no Senhor, porque se o Senhor te colocou, é porque Ele sabe que Ele vai trabalhar ao seu favor, que independente da circunstância, não perca a alegria. E quando tudo estiver difícil, traga à memória aquilo que te dá esperança, que é a promessa que o Senhor fez para a sua vida. No Salmo 100 diz: servi ao Senhor com alegria. A esperança, querido, é a força motivadora de uma vivência espiritual saudável, onde faz com que a gente venha crescer em sabedoria, onde faz a gente venha crescer por meio das experiências,
o que faz a gente optar sempre em fazer o bem, sempre fazer aquilo que é racional, as coisas do Senhor, mas que nos faz ter uma maturidade cristã, e que nos capacita a enfrentar todo esse sofrimento, olhando sempre para o alto. Quantas pessoas nós conhecemos a história, sabemos como é na casa, como é a vida, como a vida é sofrida, mas quando conversamos com ela, sentimos a alegria do Senhor na vida dela, porque ela sabe que aquela situação veio com a finalidade de tirar a alegria dela. Não deixe que nada nem ninguém tire a sua alegria. A alegria de dizer que alegria de falar sobre a sua família, a alegria de falar sobre o seu ministério, de falar sobre a sua igreja, de estar na casa do Senhor. Não queira que o inimigo tire a sua alegria, meu irmão. Se fortaleça no Senhor. A segunda armadilha que o inimigo tenta é tirar a nossa paz. Ele vem para tirar a nossa paz, irmãos. Não tem para onde correr. Nós estamos em paz em Deus. Está tudo dando certo. Aí o que é que ele faz? Coloca uma situação para tirar a tua paz. Nós temos que entender que eu e você temos a paz que excede todo entendimento. E a paz, para mim e para você que é cristão, não é que vai estar tudo bem na sua casa, que vai estar tudo bem na sua vida, na sua família. Mas a paz é que mesmo você estando em guerra, você não está desesperado. Os seus olhos continuam olhando para o alto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, a Bíblia vai contar que o Senhor aparece para Paulo e diz: Paulo, eu estou vendo aí que você está no meio de uma tempestade, que está passando por dias difíceis em alto mar. Mas Paulo, fique em paz, permanece no barco. Aí o apóstolo Paulo, como era ousado, ele vai até a tripulação e pregou aquilo que o Senhor falou. E diz: olha, estamos há dias nessa turbulência, mas não se preocupe, o meu Deus me disse que aquele que permanecer no barco, esse vai ser salvo. E o maior segredo da nossa vitória, querido, é permanecer. É permanecer. Permanecer mesmo quando as pessoas te dizem: fique calado. Permanecer mesmo quando as pessoas te dizem: não vai te atender. Permanecer mesmo quando as portas se fecham. A maior dificuldade hoje é essa. Por quê? Porque muitas das vezes quando a porta se fecha, nós pensamos logo no amanhã. O que será do amanhã? O amanhã pertence a Deus. O mesmo Deus que fechou a porta, Ele vai abrir outra para a sua vida. Por isso, nós precisamos dessa paz que excede todo entendimento. Por isso o inimigo das nossas almas, ele busca, amados irmãos, ele busca situações para tentar tirar nossa paz. Filipenses capítulo 6, 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. É o mal da humanidade, é a ansiedade. A ansiedade leva à depressão.
A ansiedade é o contrário da fé. Entende? Você está ansioso? Está faltando fé na sua vida. Porque aquele que tem fé, ele não acredita naquilo que vê. Não, ele não é movido pelas coisas que vê, mas ele é movido pelas coisas que não se vê. Então está faltando fé na nossa vida. A ansiedade é você querer antecipar algo que vai ser para depois. Existem pessoas que são extremamente ansiosas. Extremamente ansiosas. Come demais, dá dor de barriga, perde o sono. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não ande ansioso por nada, por coisa alguma. Eu te pergunto, amado irmão e amada irmã, existe coisa impossível para o nosso Deus? Não existe nada impossível para o nosso Deus. Mas o apóstolo Paulo está te dizendo, se você está ansioso, lance diante dele os seus pedidos e as suas súplicas. Está difícil de caminhar, está difícil de buscar paz no meio dessa situação, vai orar, vai buscar a presença de Deus. Não se desespere. Um dos principais alvos do inimigo é derrubar a santidade alcançada na vida cristã, fazendo com que a pessoa retroceda, tendo já alcançado o perdão pelos seus pecados. Faz com que pessoas voltem à velha vida. Por causa da ansiedade, 3 milhões de israelitas morreram no deserto. Por quê? Porque eles ficaram ansiosos. Eles esperavam, talvez na cabeça dele, que Deus não iria fazer o que Deus tinha prometido. E quando Deus manda aqueles 12 representantes para entrar na terra prometida, Deus já sabia o que tinha ali. Mas Deus falou para ele que não era para eles se preocuparem. Eles começam a dizer: o Senhor nos trouxe aqui para morrermos na mão desse povo. Antes, vamos voltar para o Egito. E o que era o Egito? O Egito era escravidão. O Egito era um jugo desigual dos egípcios para com os israelitas. Então nós temos que entender que eles queriam retroceder na sua fé. E se você parar para meditar, retroceder não é opção para o cristão. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que avançar para o alvo. Existe um alvo para a minha vida e para a sua vida, determinado não pelo homem, não pelas circunstâncias e não pelo aquilo que está acontecendo, nem pelo território, mas um alvo determinado pelo Senhor. Um alvo que foi determinado por Deus. E essa luta não pode tirar a sua paz a ponto de você tomar atitudes humanas. Querer lutar com armas humanas não é opção. Querer fazer o que fulano faz não é opção. Vou procurar fulano, não é opção. A opção é orar. A opção é buscar ao Senhor. A opção é buscar a Deus. E você tem que entender, queridos irmãos, que muitas das vezes essas situações vêm e nós visamos logo alguém que possa nos ajudar. Aí o que é que Deus faz? Deus trava o coração do homem para que você aprenda a ser totalmente dependente dele. Ou senão Deus permite que ele te prometa, mas o homem não vai cumprir. O homem não vai cumprir. Terceira armadilha é
O inimigo vai vir para abalar a sua fé. Abalar a sua fé. Por quê? Porque tem muitas pessoas que muitas das vezes até falam das armaduras espirituais, mas elas verdadeiramente não entendem para que essas armaduras servem. Não entende a batalha do cristão, segundo Efésios, a partir do seu capítulo 6, versículo 10, é uma batalha entre principados, potestades e hostes do mal. Aí ele vai dizer, olha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra o nosso irmão, contra o nosso patrão, contra as pessoas que nos rodeiam, mas a nossa luta é contra principados e potestades. O apóstolo Paulo volta a dizer que o inimigo das nossas almas estão buscando o lugar aonde ele possa trabalhar contra a nossa vida. E é algo muito importante, por quê? Porque a nossa fé, ela tem que ser uma fé inabalável. E como eu vou ter uma fé inabalável? Com o escudo da fé. O escudo da fé, quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, amados irmãos, ele está falando sobre uma luta espiritual. Ele coloca o modelo de soldado romano como modelo do soldado espiritual. Ele usa o capacete da salvação, ele usa a couraça da justiça, ele usa a espada, o sapato, unge os lombos com a verdade. Ele usa o escudo da fé. Por quê? Porque quando a palavra negativa vir, você tem o escudo da fé. A nossa batalha não é neste mundo. E muitas das vezes, por causa das circunstâncias, a fé se torna a nossa principal proteção para emoções e para pensamentos que vêm para nos causar dúvida. Não, dúvida não é coisa de crente. Não podemos ser como a onda do mar. A onda do mar vem e volta. Porque existem pessoas que uma hora quer e a outra hora não quer. Uma hora é e outra hora não é mais. Uma hora faz, outra hora não faz mais. Então existem pessoas inconstantes no evangelho, porque verdadeiramente tem se apartado da palavra de Deus, que é o alimento da nossa alma. A própria Bíblia vai dizer que a fé, ela vem por ouvir a palavra. Não existe outro combustível para a fé. Não existe amuleto. Não existe nada. Porque a fé é ver. E é não ver, na verdade. Você não está vendo, mas você está crendo. Essa situação que eu estou vivendo aqui, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando a meu favor. Não tem nem o vento dando sinal, mas pela fé você começa a entender que Deus está trabalhando a seu favor. Pela fé você começa a compreender que o Senhor está fazendo. E se você for perceber, a maioria, 100% das pessoas que Jesus curou, Jesus perguntava: tendes fé? Tendes fé para receber? O que Deus está buscando em mim e em você? Eu te digo, tem fé para receber? Ou sua fé está abalada por causa do momento que você está vivendo? Ou sua fé está estremecida? Ou você ainda está com dúvida de que Deus te chamou? Ou que você ainda está com dúvida que a sua casa é do Senhor Jesus? Ou você ainda está com dúvida que você é homem e que você é mulher de Deus?
você está com dúvida. Entenda, querido, amados irmãos, a dúvida nos afasta dos milagres que o Senhor tem preparado para mim e para você. Muitas pessoas querem viver milagre, mas eles não querem ter fé. E fé é necessário ter obediência. Eu costumo dizer, sabe o quê? Que eu e você estamos dispostos a sacrificar. O que é sacrificar, pastor? Dar tudo, vender tudo em prol de algo ou de alguma coisa, mas não estamos dispostos a nos submeter à palavra de Deus. Isso é muito interessante, porque quando você vê Naamã está com ouro, está com prata, está com linho, está com animais, está com tudo, dizendo ele: vou comprar o meu milagre. Entenda uma coisa: o milagre de Deus não é comprado, é pela fé, mediante a obediência à palavra de Deus. Deus, entenda uma coisa, Deus não tem comprometimento nenhum com pessoas que são desobedientes à sua palavra. Deus não tem compromisso nenhum em abrir porta, em curar. Deus não tem compromisso nenhum. Mas aqueles que vivem pela fé, aí o Senhor diz: desse eu me agrado. Porque a própria palavra vai dizer: sem fé é impossível agradar ao Senhor. E há algo muito interessante com isso. Por quê, pastor? Porque havia 12 discípulos no barco, mas só Pedro andou por cima das águas. Ele disse, Pedro disse: Senhor, se for o Senhor, eu vou andar, eu vou ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro, andar por cima das águas, viver pela fé. Pedro foi na sua caminhada. Isso não quer dizer que você não vai muitas das vezes tropeçar. Isso não quer dizer que muitas das vezes você não vai naufragar. Não, porque eu e você somos seres humanos. Mas isso quer dizer que você acreditou na palavra que foi liberada. A fé, ela é gerada pelo um novo nascimento. Aqueles que nasceram de novo em Cristo, esses vivem pela fé. Existem muitas pessoas que são adeptos, que estão na casa do Senhor somente por estar no lugar, somente por: não, é um lugar bom, eu vou cultuar, tenho uns amigos, vou conversar. E na verdade nós somos chamados para um comprometimento maior. Nós somos chamados para um comprometimento maior. Nós temos que nascer de novo para viver essa fé. E a retomada dessa caminhada em busca da santidade, ela tem que ter uma perseverança maior em todas as áreas da nossa vida. Inclusive, quando o inimigo bater na nossa porta e te perguntar: aonde está o teu Deus? Está vendo que o Senhor não é contigo? Está vendo? Porque você está passando por essa situação? Porque você está passando por essa luta? Aí você, com o coração cheio de fé, vai se levantar e vai dizer: o meu Deus está no céu. Ele tem controle de toda a situação. O meu Deus é onipotente. O meu Deus é onisciente. O meu Deus é onipresente. O meu Deus está no controle de toda e qualquer situação. Por isso, meu querido e amados irmãos, precisamos guardar firme o nosso coração na presença de Deus, através da fé,
através da perseverança. Temos que entender que o nosso escudo é a fé, acreditar que Deus ele vai fazer, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, é acreditar que o Senhor está trabalhando ao nosso favor. E algo muito que acontece também é o esfriamento do amor de muitos. Esfriamento por causa das dificuldades, por causa das lutas, por muito envolvimento com as coisas humanas. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu espero que você que está me ouvindo hoje, seu coração não esteja frio. E como eu posso identificar que meu coração está frio? Como eu posso identificar que meu coração já não queima mais? Quando nós vamos para a casa do Senhor e não sentimos alegria. Quando nós vemos o nosso irmão sofrendo e não expressamos nenhum sentimento. Quando existe alguém necessitado, nós temos a condição de ajudar e não ajudamos. Quando tratamos as pessoas como ela nos tratamos. Se ela falar comigo, tudo bem. Se não falar comigo também, mal nenhum vem a mim. Aí eu tenho algo para te dizer. Se você apresentou algum desses sintomas, você está frio espiritualmente. Não há amor mais no seu coração. Por isso, querido, é essa a pior armadilha de todas, que enfraquece nós como cristão, suprimindo todos os nossos sentimentos e desejos e colocando sentimentos que não condizem com a graça divina recebida através do perdão dos pecados. Talvez você até perdoou de boca, mas todas as vezes que você olha aquela pessoa, você diz, a ferida abre no nosso coração. Agimos com hipocrisia, agimos com mentira, e o Senhor nos chama hoje para fazer queimar novamente em nossos corações o amor de Deus nas nossas vidas. Nós temos que entender, querido, que nós temos que nos permanecermos intactos, com a nossa integridade mesmo no meio de situações difíceis. O apóstolo Paulo está alertando a sua igreja sobre as armadilhas do diabo. E nessa noite eu quero te dizer, tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração. E eu volto novamente para as armaduras espirituais. A couraça da justiça. A couraça do soldado, ele prende essa parte aqui, ó, guardando o coração das setas, das situações, das armadilhas, de tudo aquilo que vem tirar sua alegria, de tudo aquilo que vem tirar a tua paz, de tudo aquilo que vem tirar a sua intimidade com Deus, de tudo aquilo que vem te fazer recuar. Isso tudo vem para enfraquecer eu e você na fé. A estratégia do inimigo parece uma escala decrescente da caminhada cristã. Porque enquanto muitos estão indo, você está retornando, apontando os erros que precisam ser evitados para não paralisar e nem retroceder a fé, mas prosseguir constantemente ao rumo do propósito, da promessa e da salvação que o Senhor tem para as nossas vidas. O maior desafio do cristão é identificar esses riscos
O maior desafio do cristão é saber reconhecer que está passando por uma situação que o inimigo fez. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido hoje a você examinar a sua vida e fugir de toda aparência do mal. Toda aparência do mal. Fuja de toda aparência do mal. E você vai ver que o Senhor, Ele está contigo. Deus, Ele tem pensamentos de vida, pensamento de paz a respeito de vós, para vos dar aquilo que o seu coração anseia. As promessas de Deus, elas são irrevogáveis para aquelas pessoas que querem, que buscam, que perseveram em viver debaixo da presença de Deus, debaixo dos mandamentos, dos estatutos do Senhor. Essas pessoas serão reconhecidas não por ser elas, mas pelaquilo que o Senhor fez na vida de cada um delas. Eu costumo dizer, Deus, Ele anseia em glorificar o nome dEle na sua vida. E você anseia em que Deus glorifique o nome dEle na sua vida? Por isso hoje eu te convido a você meditar nessa palavra que eu falei nessa noite, nessa ministração. Talvez hoje você disse, o pastor vai pregar uma palavra de promessa, uma palavra de... Não, é uma palavra de direcionamento, é uma palavra de despertamento da sua vida cristã. É uma palavra direcionada para você que está passando por luta, que talvez o inimigo bata na porta, abrindo uma porta que não é de Deus para a sua vida, com a proposta que é para aprender a sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida conjugal. Existem muitas pessoas que estão presas na mão do inimigo. Mas Jesus se manifestou para desfazer toda obra do mal. Talvez você achou até hoje que o mal não existe, que Satanás é um conto de fada. Não, Satanás existe. E a única coisa que ele quer fazer é matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus que o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. E quando eu falo vida em abundância, em todas as áreas da sua vida, o Senhor vai fazer superabundar em toda boa obra. É isso que Deus, Ele tem preparado para mim e para você. No nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos reconhecer naquilo que nós estamos falhando. Vamos reconhecer, passar um raio-x sobre nós. A Bíblia diz que quando Isaías ele teve encontro com o Senhor na presença de Deus, Isaías não olhou para o meio que ele estava, para pessoas que ele estava acompanhando, mas Isaías olhou tão somente para dentro dele, dentro de si. Eu te convido hoje você a olhar para dentro de si. Esqueça as coisas de fora, as lutas. Eu quero que você nessa noite entenda, tudo está cooperando para o bem da minha vida e da sua vida. Todas as coisas têm um propósito no Senhor. Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Amado Deus eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento que passamos aqui reunidos, Pai, juntos, Senhor, nessa live, Senhor. Falamos hoje da estratégia do inimigo, que ele tenta tirar nossa alegria, ele tenta tirar nossa paz, ele tenta abalar a nossa fé. Pai, de todas as formas o inimigo tem tentado, Senhor. Tem tentado, Pai, no nome de Jesus, fazer coisas, Senhor. Tirar
tirar os seus filhos do posicionamento ao qual o Senhor colocou cada um deles. Tirar os teus filhos de estar fazendo a obra, tirando a alegria de estar na casa do Senhor, de estar na sua casa, na sua cidade. E muitas das vezes a seta que vem, Senhor, por não guardarmos no nosso coração, é ir embora, é abandonar, é desistir. E ficamos muitas das vezes muito tempo fora da igreja, da casa do Senhor. Ignoramos, Senhor, a palavra, ignoramos a vida de oração. E passamos a viver uma vida de religiosidade em todos os sentidos da nossa vida. Por isso queremos quebrar hoje, Senhor. Repreender todo mal, todo laço que o inimigo talvez colocou na nossa área financeira, que o inimigo talvez colocou na nossa área conjugal, na nossa área ministerial, na nossa vida cristã. Repreendemos nessa noite e decretamos a falência, a queda dessas correntes, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para nos libertar, e por isso somos livres em Cristo Jesus. Somos livres para te adorar, somos livres para estar no meio da nossa casa, somos livres para buscar a tua presença, somos livres, Senhor, para fazermos, para vivermos as tuas promessas, Pai. E o inimigo vem para tirar o nosso livre-arbítrio, Senhor, para trazer dependência nas drogas, dependência no álcool, dependência, Senhor, na prostituição, dependência na vida do crime, dependência, Pai, de relacionamentos abusivos, Senhor, dependências, Pai, Deus, que muitas das vezes vem através da pornografia, Senhor, dependência, Senhor, da tecnologia. Ele vem para nos prender, mas nessa noite quebramos essa maldição na nossa vida, Senhor. Não aceitamos, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Por isso, Deus, passa em revista a nossa vida espiritual, o nosso eu. A tua palavra diz que bendito é o varão que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lava nossas vestes hoje, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. No nome de Jesus, Pai. E dá vitória a teu povo, Senhor. Dá vitória a teu povo, Pai. No nome de Jesus, te exaltamos e te bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida, por estar aqui até esse momento nos ouvindo, que essa palavra possa ser como uma flecha sobre o seu coração e que você possa pegar a sua porção no dia de hoje. Todas as vezes que você sair de manhã, ora ao Senhor: Deus, me reveste com as suas armaduras, capacete, Senhor, contra as setas. Senhor, unge meu lombo com a verdade, que dos meus lábios não possa sair mentira alguma, Senhor. Escudo da fé, calça os meus pés com a preparação do Evangelho, que aonde eu estiver, eu possa ser uma testemunha sua e falar da tua palavra. E a espada, Senhor, para guerrear contra esse mal. E você vai ver como o seu dia será diferente. E você vai ver como a sua vida cristã será diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe seu ministério, Como vocês sabem, nós somos pastor aqui em Conceição da Feira, aqui na Igreja Batista Betel, Ela está localizada ao lado do estádio municipal e temos uma programação semanal, preparada para receber você, receber sua casa e receber sua família, E sabemos que o nosso slogan da Igreja Batista Betel é: Igreja Batista Betel, a casa da família de Deus. Todos os anos temos feito campanhas, Campanha essa direcionada a uma vida espiritual, um crescimento espiritual, e não poderíamos esquecer da família, Estamos aí na segunda semana, dessa campanha da família. Na semana passada teve conosco o nosso amigo pastor Robson Júnior, e amanhã, estará conosco o nosso querido amigo Everaldo Paixão, usado poderosamente
na palavra de Deus. E eu tenho a plena certeza que se você estiver lá, se você for lá, você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estamos debaixo de um tema onde diz: derrubando gigantes. Qual gigante se levantou dentro da sua casa? Qual gigante se levantou no meio da sua família? O Senhor irá te levantar para derrubar todos os gigantes. Por isso eu te convido a estar conosco no nome de Jesus, E na quinta-feira, às 18 horas, temos um grupo de irmãs lá reunidas em oração, em constante oração ao Senhor e súplica a Deus, para que Deus visite, para que Deus salve, para que Deus transforme, para que Deus abra a porta, orando ao Senhor, para que o Senhor possa estar assim abençoando a nossa cidade, abençoando cada família, no nome de Jesus. Sexta-feira, anote aí, sexta-feira, o nosso querido amigo pastor Darlan Brito estará conosco aqui, pastor Darlan, que é da cidade de Dias Dávila, em uma sexta-feira, em um culto da vitória, será um culto festivo, e eu espero que você esteja lá conosco. Você é nosso convidado especial, irmãos. Será uma noite de avivamento, uma noite de cura, uma noite de libertação e salvação através do servo do Senhor. No nome de Jesus, você, sua casa, sua família são nossos convidados especiais. E domingo, às 18 horas, temos o nosso culto de celebração ao nosso Deus, um culto dedicado totalmente à adoração, a celebrar ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito. A Bíblia diz que alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor, E a casa do Senhor é lugar de alegria, lugar de louvor, de adoração, o lugar de apresentarmos a nossa vida diante dele, com vestes de louvor e adoração nos lábios para o nosso Deus, que é vivo e é real e está no nosso meio. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, no nome de Jesus. E esse foi o Momento com Deus.